resultado muito bom. Então, vamos falar FADES, aumentar essa grita aí. Obrigada, viu, Maravilha, Nancy? Cátia. Um abraço para Valeu. você, então, e todos nós amanhã lá assistindo. Até Um mais. abração para vocês. Obrigada, viu? Tchau. Bom, vamos pegar aqui um caso. Hoje morreu o Arnaldo Jabor. Eu até escrevi uma crônica hoje, aí lembrando o Jabor como um pioneiro de um novo tipo de linguagem que acabou tomando conta da mídia. O Jabor, um cara muito talentoso, um cineasta premiado. A partir dos anos 90, ele resolve ir para o jornalismo e ele busca ocupar o lugar do Paulo Francis. O Paulo Francis era um cronista, que veio dos tempos do Pasquim. Ele tinha um viés de direita, muito crítico em relação aos dogmas de esquerda e tudo, e fez nome aí no jornalismo. Quando ele morreu, ficou um vácuo. E o Jabor, que vinha de uma esquerda do cinema novo e tudo, resolveu ocupar esse espaço. Ele surge nos anos 90, muito talentoso. Ele escrevia algumas crônicas aí que ele dava um sentido. Ele pegava aquela linguagem teatral do Nelson Rodrigues. Eu lembro algumas crônicas que ele fez sobre o Collor, sozinho, lá na casa da Dinda. É muito talentoso. E conseguiu já um bom espaço, ocupar esse espaço, mas daí, gradativamente, nós tivemos aí um processo, a partir de uma capa que a Veja faz contra o desabamento, você tem uma mudança da linguagem da mídia e você passa a ter o jornalismo de ódio saindo como uma alternativa assim, de uma nova leitura. Em outros momentos, a mídia seguia padrões americanos do neojornalismo, a nova reportagem, padrões de alto nível, mas aí resolveu enveredar por esse caminho. E o Arnaldo Jabor entrou nisso. Ele foi o primeiro, ao lado do Jô Soares, que descobriu a questão do preconceito de classe, que começava a ganhar espaço. Você tinha a ascensão de classe D, isso provocou um desconforto na classe média, e ambos foram os primeiros que entenderam, digamos, esse desconforto e passaram a expressar, passaram a criar a politizar o preconceito social. A Danusa foi outra, a Danusa Leão, né, foi outra que fez isso também, algumas crônicas contra a festa junina, e o Jabor ganhou uma grande expressão com isso aí. Ele acabou sendo, em muitas pesquisas que saíam dessas assessorias de imprensa, ele era um dos 3 jornalistas mais apreciados pelo mercado e pelo empresariado em geral. Passou a ser um palestrante reputado, aí mudou o padrão de vida, efetivamente, mas daí ocorreu um fenômeno com isso, é sobre isso que eu vou conversar com a professora Eliara Santana, que é uma especialista em linguagem. Ocorreu um processo curioso, porque, à medida que caminhava esse discurso de ódio, você passou a ter uma competição desvairada aí. Você passou a ter aqueles humoristas de stand-ups aí, um horror. Esses caras, até hoje, quando eu olho a cara deles, que passaram a fazer aquele humor agressivo em cima de temas políticos, os primeiros influenciadores, outros jornalistas que entraram nesse discurso de ódio, e o Jabor, de repente, ficou deslocado em relação a esse grupo. Então, ele foi obrigado a rebaixar o nível da sua crônica e se tornou, digamos, um escravo do personagem que ele criou. Então, digamos, ele passou a ser uma expressão de um anticomunismo muito tosco, aí, que não estava à altura do intelectual refinado que ele era. E a Globo passou a utilizar ele como a cara desse anticomunismo da Globo, que uma coisa que remonta à Guerra Fria, remonta à intentona, aquela maluquice que a direita brasileira periodicamente retoma como se ainda existisse. É sobre essa linguagem que eu vou convidar a Eliara Santana. Eliara, muito obrigado aqui por sua participação aqui no... Pô, você foi professora doutora, você me deixa inferiorizado aqui, Eliara. Eu estou rindo. Boa noite, Nassif, boa noite, pessoal. Eu estou rindo aqui, porque quando eu entrei já estava, né? Essa tarde, professora doutora, não, Eliara Santana, por favor.
É Então, um Eliana, prazer estar aqui, Nassif. eu Obrigada. queria que você analisasse um pouquinho, digamos, esse estilo, que é o estilo que entra no jornalismo brasileiro. Você passa a ter uma demanda por cronistas de ódio, pessoas que, de repente, pessoas que nem Nelson Motta, que sempre foram a doçura, o cara que tem a foto assim, meiga e tudo, passaram a exercitar esse jornalismo. Como é que você vê esse fenômeno na época lá, e como que está sendo hoje com essa mudança, com a nova onda que está vindo aqui, a volta do politicamente correto? Pois é, boa noite novamente, né? Então, eu achei muito interessante isso que você começa a colocar, da questão do jornalismo de ódio, né? Porque isso é toda uma construção semiótica, uma construção do discurso, né? E uma construção não só da linguagem, não só dos termos, não só da virulência, né? Porque eu acho que é importante marcar esses pontos, hoje que nós estamos de novo voltando a essa discussão dos limites da liberdade de expressão, né? Eu acho que esbarra nisso aí, nessa virulência desse jornalismo de ódio, que começa bem lá atrás, e que encontra aí um palco muito interessante, né, com o advento da Lava Jato, porque o advento da Lava Jato traz uma construção de uma linguagem totalitária, né? Porque o que está sofrendo o processo, ele já é julgado e condenado, então esses termos já estão na mídia, né? Não existe o contraditório, então essa linguagem totalitária que impõe um culpado antes que de fato ele seja culpado, né? Isso se instaura ali, e tem toda a construção que é simbólica da imagem, né? A imagem, a tradicional, a clássica, do fundo vermelho com o cano carcomido, aquele fundo muito vermelho, eu gosto de dar um exemplo, porque mesmo quando as notícias eram positivas, né, aí eu vou dar um exemplo concreto, no dia 2 de outubro de 2020, quando a juíza Gabriela Hart reconheceu que não havia nenhuma ilegalidade nas palestras dadas, né, pelo ex-presidente Lula, o fundo da notícia, de 1 minuto do Jornal Nacional, era aquele fundo vermelho, né? Portanto, aquele fundo vermelho que despertava, que falava da corrupção e que, de fato, despertava muita raiva, né, no espectador, enfim, aquele fundo vermelho era o que interpelava para uma notícia que não tinha nada de negativo, né? Era uma notícia positiva, pelo contrário, né? Então, essa linguagem, eu acho que ela começa aí quando, eu acho que você traz muito bem essa questão do jornalismo de ódio, mas eu acho que ela ganha um reforço, eu diria, uma potência de linguagem com o advento da Lava Jato, porque aí você casa a construção da cena toda simbólica, né? Você tem, de um lado, a figura do herói, do outro lado, você tem aquele inimigo a combater. Então, se potencializa muito nesse momento. Agora, uma coisa muito interessante, Eliana, é que você tem, digamos, as redes sociais começando com um outro padrão totalmente diferente. Você tem lá o Murdoch, lá nos Estados Unidos, que ele entende a dinâmica das redes sociais e passa a atuar como se fosse um perfil de rede social. E aqui no Brasil, essa mistureba, que hoje compromete toda a imagem da mídia, ocorre porque a mídia passa a usar um conjunto de ferramentas, de linguagem, de canalhas, aquele negócio todo, que seria típico de rede social. Então, o que acontece é que, gradativamente, os novos influenciadores, esse pessoal que surge aí, os sites de ultradireita, eles passam a expressar toda essa linguagem de ódio com muito mais autenticidade, porque eles não era um jogo de marketing meramente, são. E daí, isso é interessante, porque daí descompensa o Jabor. O Jabor, que foi o primeiro que surgiu com isso, que tinha algum refinamento de linguagem, fica descompensado e é obrigado a entrar nessa competição, com os chamados stand-ups e tudo, aquele rapaz que até virou apresentador lá do SBT, aqueles stand-ups eram um horror, aquela agressividade que machucava, independentemente do que se pensasse ou não pensasse, e daí não consegue entrar nesse jogo, o jogo fica muito mais pesado naquele ambiente autêntico dos influenciadores, e a imprensa acaba se misturando tudo, e quando tenta recuperar a linguagem, não consegue mais.
a imprensa se perde nisso, né? Porque você tinha claramente esses programas, né, ao estilo Ratinho. Então, você tinha claramente esses programas que tinham ali uma linguagem pesada, era uma linguagem violenta, o que incitava, de alguma forma, a violência, mas quando você entra nessa construção lavajatista, né, e eu acho que a Lava Jato é um marco, para mim é um marco importante, quando você entra nessa construção, existe essa mistura, como você fala, essa mistureba, como você diz. Então, a imprensa, essa outra parte da imprensa, que tinha uma linguagem, digamos, mais polida, mais refinada, uma linguagem uma linguagem construída de uma outra forma, num outro viés, ela cai nisso, ela cai nessa vala comum, né? E aí isso é claro que isso tira a credibilidade quando vem esse boom das redes sociais e vem o boom dos influenciadores, isso tudo se mistura, né? Isso tudo se mistura. Hoje eu vejo um movimento bastante contrário, né? Eu acho que desde a pandemia isso vem sendo retomado para digamos, esse equilíbrio da mídia corporativa, da mídia tradicional, né? Não estou falando em paz e amor, não estou falando nisso de forma alguma, mas eu vejo essa tendência, essa tentativa de recuperar um espaço, né, de credibilidade. Por quê? Porque se você, no momento em que você começa a rebater e trazer de novo essa discussão, quando você tem um boom de discurso de ódio, né, e isso é incontrolável, e a imprensa fazia um balanço, era um contrabalanço, se isso não existe mais, se tudo se mistura, se os colunistas, articulistas, eles estão violentos e virulentos, né? Porque mais do que uma linguagem violenta, é uma linguagem virulenta que incita à condenação. Então, a priori, você condena, né? Todo um grupo, um espectro, enfim. Agora, é interessante que o marco dessa mudança, eu lembro que, quando veio o impeachment, você já percebe um esgotamento desse... E o Globo é o primeiro que faz um movimento, e daí você sente muito que o que eles querem é o liberal inglês. O que é o liberal inglês? É o cara moderno nos hábitos morais, conservador na política e na economia, e com uma linguagem elegante. É quando ele entra lá, até uma boa diretora de redação, que dura pouco tempo lá, limpa o próprio jornal com os colunistas de ódio, limpa a revista Época, que acaba perdendo expressão, e daí tenta recriar esse diferencial entre o Ratinho e jornais de primeiro. Mas daí, digamos, a imagem já estava muito abalada, né? E daí você tem todo esse problema aí da desconfiança generalizada, que antes era despertada só na esquerda e passa a ser despertada na esquerda e na direita. É interessante, Eliara, que com a pandemia, a chamada grande mídia, ela consegue a sua grande bandeira legitimadora, que é a defesa das vacinas e da ciência. E nem assim recupera a imagem, né? É impressionante como... Porque eu acho que a gente viveu e vive ainda no Brasil, né? Primeiro você tem esse movimento, né? Isso que você aponta, essa virulência, então perde a credibilidade. No momento em que começa, em que essa outra fatia, né, que dissemina o discurso de ódio, e aí eu acho que você traz uma coisa muito interessante, Nassif, que você falou no começo, esses outros portais, né, os portais que produzem e disseminam fake news, que têm uma estrutura de notícia, né, que a gente já sabe que são financiados e bancados, enfim, eles têm uma ótima estrutura de produção de fake news, né? E as fake news têm uma estrutura de notícias, são notícias, né? Então, esses portais, é claro que eles não fazem frente à mídia tradicional, enfim, não tem esse alcance, mas eles conseguem ali a sua audiência, né? Então, a mídia está perdida, né, nessa tentativa de recuperação, não consegue se recuperar. Eu acho que sim, a pandemia é um momento importantíssimo, porque aí a mídia recupera, né, esse discurso
digamos, esse discurso de autoridade, de alguma forma, né? Porque traz ali a voz da ciência, e aí um movimento interessante, né? Sobretudo no Jornal Nacional, que o Jornal Nacional passa a trazer, de fato, vozes, né? Vozes de referência, vozes de cientistas, de pesquisadores, de instituições públicas para falarem sobre a pandemia, sobre a prevenção, sobre o combate, sobre as vacinas, enfim. Então, são vozes de autoridade que vão contribuir para retomar essa credibilidade, né? Então, essa é uma tentativa, sim, de recuperar, de reconstruir essa linguagem, de retomar essa credibilidade, que, de fato, fica aí misturada, né? Fica aí numa confusão muito, muito grande, né? E aí você tem os outros veículos, né? Que você tem aí outros veículos de mídia que ainda mantêm essa linguagem e que tem um público, e que isso, né? Aí quando você pensa nessa questão do sistema midiático com o sistema religioso, né? Não só essa linguagem violenta, messiânica, né? Ela também é levada, né? Ela transita por esse sistema, na interface desse sistema, né? E isso também é um outro ponto. Agora é interessante, né? Porque depois de todo esse aprendizado, o que se esperava de uma mídia madura era retomar o diálogo, a ciência. O que é a ciência? É pegar todos os temas, você submeter a várias vozes aí, mas ela consegue atuar e crescer com essa história da vacina, criando um vilão. Daí um vilão real, de carne e osso aí, que é o pessoal anti-vacina. Ela não consegue sair dessa armadilha. Porque se você pega a economia, por exemplo, eu estava vendo a CNN, que é até a renovação do jornalismo. Quando você vai discutir reforma trabalhista, é só um lado. É só um lado do que é ouvido. Você vai discutir reforma administrativa, é só um lado. Isso aí perpassa todo o grupo do chamado primeiro time da imprensa corporativa. O que é o primeiro time? É Folha, Estadão, Sistema Globo e agora a CNN. Então, digamos, e é tudo a cartelização, eles não conseguiram retomar o exercício do jornalismo. Continua sendo uma imprensa parcial, só que agora contra um vilão de carne e osso aí, que é o antivacina, o negacionista, né? É porque essa construção no discurso ela é muito potente, né? E na narrativa jornalística, essa figura ou essa construção simbólica de um inimigo, ela é muito potente, né? Sim. E uma vez que você entra nela, e numa situação, né? Numa situação de esgarçamento, numa situação de grande polarização, numa situação de embate, numa situação que um outro lado, que é poderoso, né, que é o lado do bolsonarismo, e aí a gente não está falando só de Bolsonaro, mas da construção simbólica do bolsonarismo, essa construção, ela é poderosa e ela usa dessas categorias, que são categorias religiosas, né? O messianismo, o inimigo, a vingança. Então, tudo isso é poderoso e tudo isso é muito caro para o discurso e para uma fatia do público. Então, e no momento da Lava Jato, esse discurso ele estava muito forte, porque havia o inimigo a combater e havia o herói, né? Então, de repente, como é que você tira de cena no momento de uma pandemia violenta, no momento de um esgarçamento social violento, como é que você tira de cena, da cena discursiva, da cena midiática, o herói e o vilão? É impossível. Você não consegue construir narrativas sem esses personagens. Agora eu vou entrar num tema que é muito dolorido para mim aqui. Quando a gente olha, digamos, a mídia como expressão da democracia, como representante da chamada voz, a voz organizada do povo, você acha que ela tem futuro? Você acha que ela cumpre a sua função ou é a perna mais fraca da democracia, do sistema democrático que o Ocidente conheceu nesse século todo? É a perna fraca? Ela tem conserto? Olha, eu acho que, primeiro, é uma perna forte, fortíssima. Eu acho que porque aí a gente precisa ver a comunicação, e eu acho que aí eu vou fazer uma crítica, que briguem depois, mas eu faço uma crítica e a ciência política que não considera
a comunicação como constitutiva, a comunicação é constitutiva de todos esses processos, os processos políticos, os processos econômicos, dos processos sociais, não tenho dúvida. A estrutura no Brasil, como se colocou, como se consolidou, infelizmente, uma estrutura que impacta, e em muitos momentos, negativamente, a democracia, mas eu sou uma pessoa, apesar de várias horas com o Jornal Nacional, eu sou uma pessoa muito otimista em relação ao papel da imprensa, ao papel do jornalismo, né? Eu acho que o que a imprensa não corporativa, né, faz, vocês, é fantástico, é um trabalho fantástico, essencial, e eu acho que está se consolidando, apesar de ter de matar 1 ou 2 leões por dia, mas eu acho que é um trabalho importantíssimo, que vai se consolidando, sim. Agora, eu sou otimista com relação ao jornalismo, eu acho que tem um papel, e eu acho que a pandemia, apesar dos pesares todos, de todos os problemas, eu acho que a imprensa cumpriu um papel essencial na pandemia, né? Porque senão nós estaríamos contando sobreviventes, na melhor das hipóteses, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, se pega essa questão da mídia, daí entra a questão da catalisação da informação. Porque se você fala na mídia... Aliás, antes disso, eu queria explorar algo que você falou aqui. As ciências políticas não consideram a mídia um fator constitutivo nem depois da Lava Jato, da maneira como ela ajudou a pressionar o Supremo, o Ministério Público, Congresso. Não. Olha, eu acho que ainda considera como uma externalidade. Tem um papel, cumpre um papel, mas como uma externalidade, como algo que está ali e que a gente vai buscar de vez em quando, né, quando é útil. Eu ainda tenho essa impressão, por articulações que eu vejo, por formações de grupos de estudo que eu vejo e que não contemplam a comunicação nessa acepção ampla de fato, né, e interdisciplinar. Eu acho que a comunicação é essencial, né? Eu acho que... Você pega todos os bordões neoliberais aí que tem... É tudo aqui, você não tem aprofundamento de nada, é tudo pelo bordão da mídia. Até algum tempo atrás, você falava Globo News, você pegava lá um militar que vinha dar palpite. Esses CEOs militares aí, que são um horror, Petrobras, ia dar um palpite, o que é de bom tom? De bom tom falar que tem que deixar o mercado livre, isso e aquilo. Mas, digamos, isso aí virou o grande fator de influência do mercado sobre a política econômica, tudo vem a partir do espaço dado pela mídia, né? É interessante isso, de não se considerar... Sim. A mídia seria o quê? Seria um reflexo apenas do que ocorre... Onde que se forma opinião? Sim, algo externo, um reflexo, algo que pode ajudar a explicar alguns fenômenos, né? Mas não, de fato, esse papel determinante, esse papel de impacto na democracia, nas eleições, né? Na formação de opinião, na construção de opinião, eu acho. Eu vejo algumas críticas, por exemplo, críticas ao papel da educação midiática, do letramento midiático, né? Críticas não muito fundamentadas e que colocam, de fato, essa perspectiva da comunicação de um modo amplo e macro como externalidade, não como constitutiva desse processo. É curioso, porque se você pega, digamos, vamos pegar os Estados Unidos, você tem think tanks que têm influência, você tem as universidades que têm reverbero, você tem partidos políticos programáticos que são centros e tem uma mídia diversificada, uma mídia regional forte e uma mídia diversificada. Ou seja, surge aí uma Fox News, você tem uma CNN, você tem o New York Times. Agora, se pega a realidade brasileira, é cartel. Todos pensam da mesma maneira, em cima dos mesmos temas, e criando dentro desse conceito do que é aceito, do que não é aceito, sem aprofundamento. São realidades, é uma realidade palpável que ocorre no Brasil. É interessante a ciência política não entender esse papel central, né? É uma provocação, né? Podem me responder aí, mas por várias considerações que eu tenho visto,
por várias formações de pesquisas que eu tenho visto, de fato, ainda não se dá a importância que a comunicação tem. E que eu acho legal. que é, de fato, essencial. Eliara, mais uma vez, muito obrigado aqui por sua participação aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. Prazer. Muito obrigada, boa noite. Grande abraço. Vamos pegar 2 temas aí relevantes.